Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a sua família, que Deus abençoe a sua vida, dos seus familiares. Meus amados, hoje eu estou gravando esse vídeo desses pavão. Olha que perfeição, como Deus é perfeito. Tudo o que Deus faz é perfeito. Toda a sua criação, eu vejo a perfeição de Deus na sua criação. Tudo o que Deus criou é bonito e perfeito. Esse pavão aqui, olha, esses pavão que estão aqui, aí eu resolvi fazer um vídeo para mostrar para os irmãos que ave bonita. E eu vejo a mão de Deus, a criação de Deus, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Meus amados, desde que Deus fez a terra e criou todos os seres viventes, Deus criou o mar, a terra, os céus, o ser humano, e sempre Deus com a sua perfeição, mesmo Deus sendo perfeito, Deus sempre procurou a comunicar-se com o ser humano. Mas o ser humano sempre procurou estar distante de Deus. O Senhor Deus diz lá no livro de Gênesis que Deus procurou Adão. Deus se aproximou de Adão para se comunicar com Adão depois da queda, depois do pecado. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versos 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você percebeu, meus irmãos, que o Senhor, Ele fez todas as coisas, criou todas as coisas, criou o ser humano. O ser humano pecou, não deu ouvido na ordem de Deus, procurou ficar distante de Deus. O pecado tirou Adão da presença de Deus. Mas Deus, mesmo assim, Deus procurou a ter comunhão com o Adão. Nesse texto sagrado, você percebe que foi Deus que tomou a iniciativa de falar com o ser humano, de falar com o Adão. Porque a partir do momento que o homem peca, que o homem se distancia de Deus, que o homem se esquece de Deus, o homem não tem mais condição de ter a iniciativa de falar com Deus. Mas Deus é bom, maravilhoso, grandioso, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E Deus, por Ele mesmo, por amor a Ele e por amor à humanidade, Ele toma a iniciativa de falar com o ser humano. Desde o começo, irmãos, que Deus tem a iniciativa de falar com o ser humano. Mas o ser humano, como tem um coração duro, é muito duro de coração de pedra, igual fala em Ezequiel, o homem sempre procura ficar distante de Deus, por motivos
simples. O homem prefere ficar longe de Deus, prefere perder a comunhão com Deus, prefere perder a comunicação com Deus. E Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, por amar tanto o ser humano, ele sempre procura a comunicar-se com Deus. É ele que tem a iniciativa de se comunicar com o ser humano na terra. Aqui nós percebemos, no 8, que o ser humano ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, mas os dois escondeu-se da presença do Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele tomou a iniciativa de chamar Adão e de chamar Eva. E ele perguntou: aonde que vocês estão? Sempre Deus, irmãos, sempre ele toma a iniciativa de falar com o ser humano, mas o ser humano sempre procura a distanciar-se a cada vez mais de Deus. Deus levanta seus profetas, Deus envia sua palavra do céu para falar com o ser humano que ele está disponível a comunicar-se, ele está disponível a tomar a iniciativa de falar com o ser humano. Ele está disponível a ouvir a voz do ser humano. Mas o ser humano sempre procura a estar longe de Deus, a esquecer-se de Deus. E Deus sempre está lembrando do ser humano aqui na terra. Deus, ele escreveu para o homem aqui na terra, e através das escrituras sagradas, Deus se comunica com o ser humano. E nós, irmãos, procuramos cada vez mais ficarmos distante da palavra de Deus. Deus fez as coisas perfeitas. Eu olho para esse pássaro, esse pavão, e eu vejo a perfeição de Deus. Deus é perfeito. Deus é absolutamente santo e perfeito em toda a sua criação. Deus é tremendo, Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Tudo o que ele faz é perfeito. O ser humano, ele criou o ser humano perfeito. O ser humano que distanciou-se de Deus e tornou-se imperfeito. Deus nos criou perfeito, mas nós, os seres humanos, nos tornamos imperfeitos por desobedecer o Senhor Deus. Mas Deus, por sua bondade e pelo seu amor, ele toma iniciativa. Isso desde o começo, desde lá do Éden, que Deus, ele toma a iniciativa de falar com o ser humano, de falar com o homem, de falar com a mulher. Mas nós sempre procuramos a distância de Deus, a nos distanciarmos de Deus, não ouvir a palavra de Deus, perder o contato com Deus, a sensibilidade de ouvir Deus falar. Meus amados, meus irmãos, Deus fala através da sua palavra. E nos últimos dias Deus tem falado através do seu Filho Jesus. Jesus é Deus conosco, é o Emmanuel, é Deus conosco. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que ele tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para falar com o ser humano,
para alertar o ser humano que Deus é amor, que Deus sempre procura estar do lado, conversando, se relacionando, buscando a presença do ser humano. Mas cada vez mais, o ser humano prefere a distância de Deus. Olha aí, meu irmão, a perfeição de Deus. Como Deus é maravilhoso. Tudo o que Deus faz é perfeito, é bom e é maravilhoso, é lindo de se ver. Deus é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles há. Foi Deus que criou. Nenhum outro ser, nenhum outro nome criou nada. Nenhum outro nome criou nada. Nenhum outro ser espiritual criou absolutamente nada. Só Deus, o nosso Senhor, só Ele é capaz de criar algo tão perfeito, igual esses cisnes que aí estão. Deus é tremendo. E Ele sempre procura a conversar, a fazer com que o ser humano ouça a sua palavra através das Escrituras Sagradas. Deus nos ama tanto que Ele deixou as Escrituras Sagradas para que nós, os seres humanos, entenda que Ele sempre toma a iniciativa de falar com nós, de falar com o ser humano. Deus é bom e maravilhoso. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu amado Filho Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a vida de todos aqueles que ouvirem essa palavra, Senhor, esse texto sagrado que eu acabei de ler. Que as Tuas mãos estejam sempre estendidas para nos abençoar. Senhor Deus, abra a minha mente e abra o meu coração, me dê visão espiritual, me dê um ouvido espiritual para que eu possa ouvir o Senhor falar comigo através da Sua palavra. Abençoa-me, Senhor, estenda as Tuas mãos para a glória do Teu nome. Amém.